confrontar o pecado estrutural do povo, a opressão, a ganância, o engano religioso. Agora em Miqueias 3, o foco se estreita ainda mais. Eita! Deus agora chama a responsabilidade direta às lideranças. O problema não era só o povo. O problema era quem estava conduzindo o povo. Agora o negócio vai estreitar. E nós temos aprendido durante esses períodos do estudo de Miqueias sobre Deus advertindo o pecado estrutural da nação. Então o problema agora não é só o povo, é quem está conduzindo o povo. Então Miqueias 3 revela que quando a liderança se corrompe, o povo sofre. A justiça é distorcida e a voz de Deus passa a ser rejeitada. Gente, isso é um espelho para nós. É ou não é? Nós estamos vivendo um espelho aqui através dos profetas. São situações que nós estamos vivendo hoje na nossa nação. Hoje nas nossas igrejas. Então nós vamos aprender hoje aqui que Deus agora vai estreitar ainda mais, chamando a responsabilidade à liderança. Seja bem-vindo todos vocês. Juliana, bom dia, bom dia. Bom dia, Ivone. Bom dia, Elaine. Deus abençoe nossas irmãs que já estão aqui no ao vivo, presente. Helena, Deus abençoe. Vou colocar o título aqui. Obrigada, Juliana. Gente, como eu estou aprendendo tanto. Olha, eu tenho pensado nesses dias, eu falo, meu Deus, como que a gente está aprendendo tanto e está sendo assim, tão real, porque quando nós separamos esse livro, na verdade ele vem numa continuidade do devocional que eu comecei em 2025, certo? 2025 nós fizemos o nosso 40 dias de jejum também e começamos em Gênesis. E a gente vem vindo durante o ano todo. Eu faço os 40 dias do Intensivão, que é o como eu estou aqui com vocês. E eu vou indo durante o ano fazendo as lives, continuando a nossa leitura bíblica e estudo. E nesse ano, Deus coincidiu, né, que falássemos sobre esses profetas e vivêssemos uma realidade que estamos hoje passando, escândalos estruturais que nós estamos vendo acontecer. Né? Vocês estão acompanhando os Estados Unidos, com todo esse arquivo que eles abriram aí. Então Deus está trazendo à luz exatamente o que está acontecendo aqui em Miqueias 3. Deus é tremendo, né? Olha quantos anos atrás. É isso, minha gente. Nosso Deus é poderoso, Ele é o mesmo. A humanidade é a mesma. Nada mudou, não tem nada novo debaixo do céu. Mas a gente está aprendendo aqui que Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Vai haver juízo para isso. Vai haver exposição. Porque nada fica oculto diante do Senhor. Amém? E aí eu tô aqui para a gente estudar um pouco mais sobre isso. Deixa eu colocar aqui o outro. Isso. Bom dia, Cris. Deus abençoe também. E aí eu fico maravilhada de ver como que a palavra ela é um alimento realmente para nós. Por isso, a importância não é clichê, gente. A gente fica falando, olha, a gente tem que estudar a Bíblia. Olha, temos que ler a Bíblia. Temos que meditar na Bíblia. Porque tem tudo aqui, tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. Amém? Então, que Deus abençoe esse tempo que a gente está vivendo, esse alimento, porque isso prepara a gente para algo que vai vir. A gente está vendo a humanidade indo para os fins, porque lá em Daniel diz que a ciência se multiplicará. Pensa no que está acontecendo com a tecnologia. Se vocês estão acompanhando, vocês vão ver que existe uma agenda, que essa agenda ela vai se cumprir. E nós estamos vendo a inteligência artificial
se desenvolvendo numa velocidade. Eles estão trabalhando para isso. O emprego vai diminuir, porque as máquinas, a IA vai tomar conta. Então, muita coisa está para acontecer. E a gente sabe pela palavra. Ó. Mas nada está oculto diante dos olhos de Deus, tá bom? Deus está vendo todas as coisas no tempo certo. Deus vai agir. Agora aqui, nós vamos entrar no capítulo 3. Eu quero orar pelo nosso momento do devocional. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por essa manhã tão preciosa que o Senhor tem nos dado. 36 dias, Pai, consecutivos de aprendizado. Deus, muito obrigado, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos muito alegres e felizes pelo que estamos vivendo. Te agradeço pela vida de cada uma que está aqui comigo ao vivo, pelas que vão ver, Senhor, também pelo YouTube. Da mesma forma, alcança. Mas, Pai, aquelas que se comprometeram de estar aqui, não comigo, mas com o Senhor, de se alimentar, de fazer esse jejum, de entrar, Senhor, nesse propósito devocional. Deus, recaia sobre elas, Senhor, uma bênção dobrada de conhecimento, de discernimento, de graça. Em nome de Jesus, assim eu oro sobre as nossas vidas, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, depois de Deus confrontar o pecado estrutural do povo, no capítulo 1, e a opressão, a ganância e o engano religioso, no capítulo 2, Miqueias 3 traz agora um foco que vai estreitar. Deus agora chama responsabilidade direta nas lideranças. Agora o negócio ficou estreito. Porque o problema, gente, não era só o povo, mas eram os líderes. O que os líderes estavam fazendo? Entendeu? Quando a liderança se corrompe, isso é fato. O povo sofre. O povo sofre. A justiça, ela é distorcida. E a voz de Deus, ela passa a ser rejeitada. E aí no capítulo 3 de Miqueias, quando a gente abre, no capítulo 3, você vê agora a ameaça contra os meus governantes, os falsos profetas. Eu disse, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é vocês que compete conhecer a justiça? Aqui é uma retórica, né? Ué, não é vocês que são o responsável para conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Ué, como assim? Não era vocês que era para ser o justo, aplicar a justiça? É isso que Deus está falando. Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele. Quebrem os seus ossos e repartem em pedaços. Ou seja, injustiça que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Gente, aqui é pesado o que Deus está repreendendo. Ouvi agora chefes de Jacó e governantes da casa de Israel. Não é vocês que compete conhecer a justiça? Deus começa com uma pergunta retórica. Eles deveriam conhecer a justiça, mas faziam exatamente o oposto. Em vez de proteger o povo, exploravam. Vê se a gente não vê isso aqui, gente, acontecendo. Abusavam, né? Nesse tal arquivo aí que abriu aí agora, que está aí na mídia dos Estados Unidos. Cada coisa absurda. Ó, em vez de proteger o povo, tudo liderança. Em vez de proteger o povo, exploram, abusavam, esmagavam os mais fracos. A linguagem que está sendo usada aqui, ela é forte. Porque o pecado era grave, gente. É isso aqui que você está vendo aí. Quem está vendo esse noticiário? Fale para mim, sim ou não? Sobre esse arquivo de Einstein. Cadê? Fala para mim aí. Quem está acompanhando, se nem que seja por alto, você ouviu falar sobre esses abusos que estão vindo à tona na mídia, nos Estados Unidos, envolvendo presidente, lideranças.
Não, depois vocês procuram ver. Tá. Sim. Não, sim. Procuram saber, tá? Tá envolvendo muitos presidentes, muitos famosos, e planos diabólicos que eles faziam no passado. E abriram agora arquivos que trazem, que comprometem todas essas pessoas com provas. Tá? Um escândalo. E envolvia crianças, envolvia adolescentes, abusos, entende? Negócio sério. E quando eu estava vendo isso, eu lembrei agora de Miqueias, no estudo de Miqueias, que era mais ou menos isso. Então, eles exploravam, abusavam, esmagavam os mais fracos. A linguagem usada é forte, porque o pecado era grave. Comem a carne do meu povo. Comem a carne do meu povo. Isso mostra a liderança que se alimentava do povo, em vez de servir o povo. Tá vendo que isso não é uma coisa de agora, gente? Que a gente vê assim, essas explorações? Isso é coisa antiga. Líderes, por exemplo, que manipulam, porque agora a conversa é com a liderança. Líderes que manipulam emocionalmente as pessoas. Isso está acontecendo dentro das nossas igrejas. Manipulação emocional. Porque eles são detentores do poder, em nome de Deus, né? Eu sou o homem de Deus, eu sou o anjo da igreja. E manipula emocionalmente as pessoas. Você pode ir para ali, você não pode ir para cá. Isso você pode, se você não pode. Porque eu sou a autoridade aqui espiritual. Se desobedecer... Então, são muitas manipulações. Usam medo espiritual para manter o controle. Era isso que acontecia naquele tempo. E hoje também. Exploram financeiramente os mais vulneráveis. Você tem que fazer, você tem que levar o material, você tem que fazer, você ainda tem que comprar. Precisamos construir um mega super templo. Vocês têm que ajudar, vocês têm que fazer. Preciso de tanto. Então, era muita exploração. E a gente vê isso hoje também acontecendo. Dos mais vulneráveis. Abafam denúncias para proteger a imagem. Só que Deus tudo vê. Nada fica oculto. A pergunta que eu quero fazer é: tenho exercido influência para servir ou para me beneficiar? Gente, o texto hoje é pesado porque fala para lideranças e fala para uma linguagem que a gente conhece. Então, quando Deus se cala diante de lideranças perversas, aqui no versículo 4, diz assim: um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que praticaram. Aqui é um ponto muito sério, tá? O silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Isso é um ponto muito sério. Não é ausência. Muitas vezes o silêncio de Deus não é ausência, é juízo. É juízo. Deus está fazendo juízo para esses líderes que estão ocultando, escondendo coisas de Deus. O silêncio de Deus não é ausência, é juízo. Eles clamam apenas quando a crise chega, mas ignora Deus quando estava no poder. Há um tempo em que o céu responde e há um tempo em que o céu se cala. Então, pessoas que só buscam Deus no colapso. Lideranças que desprezam a correção. Gente que rejeita confronto, mas quer socorro. Mas quer ajuda. Mas na hora do confronto ele rejeita.
Deus tem dado alertas e esses alertas são ignorados. Quantos alertas nós estamos recebendo aqui? Quantos alertas Deus já te deu? Conselhos são desprezados. Pecados são justificados. Aí depois, quando tudo cai, vem o clamor. Mas sem arrependimento verdadeiro. Entende? Deus falou aqui, ó, através do profeta, no versículo 4. Um dia eles hão de me invocar. Invocar o Senhor, mas eles não os ouvirá. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas eles não o ouvirá. Que perigo, gente. Aí eu quero te deixar mais uma pergunta. Tem ouvido Deus nos tempos de alerta ou só nos tempos de dor? Deus está dando alertas e eles não estão nem aí. Então que a gente não entre nesse lugar, mas seja pronto para ouvir, aceitar a correção. Porque quando vier o dia de dor, Deus não os ouvirá. Sabe aquele momento que você está ali, parece que o céu está fechado. Ora, nada acontece, a igreja está presa. Deus está falando para lideranças. Se posiciona. Deus te colocou aí para poder amar, abençoar as ovelhas, cuidar. Não é para manipular e nem é para impor. Mas é para sentar junto, conversar, cuidar. E aí a gente vê também aqui os falsos profetas, né? Miqueias 3, do 5 agora até o 7, fala desses falsos profetas. Ó, assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que faz o meu povo andar errante. Olha. E que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Gente, você está falando de benefício. Quando a pessoa ganha alguma coisa, ele tem paz. Quando não lhe dão nada para comer, ele fala guerra. Por isso vocês terão noites sem visões. Vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Isso aqui é muito sério. Os falsos profetas profetizavam paz por interesse. Gente, vamos entender aqui o contexto. Os profetas, naquela época, era um ofício. Eles recebiam do povo bênçãos. Porque era um ofício. Abençoar o profeta não tem problema nenhum. Tá? Aquele que abençoa um profeta recebe galardão de profeta, a Bíblia não fala isso. Aquele que abençoa. E vai indo assim, pastores. Não tem problema nenhum. Agora, eles profetizavam por interesse. Quando é interesse, o dinheiro está envolvido. A condição, o cargo social. Ajustavam a mensagem conforme o benefício. Então, eu recebi uma quantidade boa de grana. Então, deixa eu ajustar aqui a mensagem para não ficar tão pesada. Não confrontava o pecado. Eles estavam ali para confrontar o pecado, porque o profeta, ele tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus e falar o que Deus está mandando falar. Eles não buscavam revelação, eles buscavam aceitação. Pesado, né? Eles buscavam aceitação. Que vem arrependimento verdadeiro. Isso aí, Helena. Que vem arrependimento verdadeiro. Quando eu leio isso, gente, a gente fica preocupado, porque a gente vê isso acontecer.
profetizavam por interesse. Então hoje, nós podemos dizer mensagens, por exemplo, que agradam, mas não transformam. Palavras sem arrependimento. Evangelho sem cruz. Tem que ter cruz. Tem que largar assim, olha, não pode mais. Você é uma nova criatura. Deixa esse copo de vinho. Deixa esse copo de cerveja para lá. Isso é pecado, porque isso tira você da sua centralidade. Você fica vulnerável. Tira o vinho da sua boca. Tira esse pecado escondido de estimação. É evangelho sem cruz, não tem como. E é isso, gente. A verdade é suavizada para não perder seguidores. Já pensou se eu suavizasse aqui? Tudo que eu estou lendo aqui dos profetas? Eu ia pular. Vamos fazer o seguinte, vamos pular os livros dos profetas. Vamos lá para Salmos, vamos lá para Eclesiastes. Eu acredito que toda a Bíblia, se você for ler ela, ela tem confronto em todos os lugares. Mas a gente pode pegar aquelas palavras mais suaves, né? Para não ficar tão pesada. Mas eu não, eu tô lendo aquilo que está aqui. E aquilo que eu preciso viver, eu estou pregando para mim. Quando eu leio isso, quando eu estudo isso, eu falo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Mensagem que agrada, mas não transforma. A verdade é suavizada para não perder seguidores. O pecado é normalizado para não gerar desconforto. Sabe? A palavra é adaptada à cultura e não o coração à palavra. Vocês viram aí o lance da música que surgiu aí com vários falas, rituais de culturas de uma certa religião? O que vocês acham? Vocês viram isso? Foi bem polêmico aí. Cantores cristãos cantando uma mensagem, fizeram um louvor, né? Disseram que era um louvor e botaram vários elementos da cultura afro. Quem viu isso, gente? Sim, da música eu vi, olha aí. É isso que eu tô falando aqui. Suavizar é cultura. A palavra é adaptada à cultura e não ao coração a palavra. Eu quero dizer algo para você que eu já ouvi de vários líderes. A Bíblia está acima da cultura. Ah, mas é cultural do nosso país. A Bíblia está acima da cultura. A palavra de Deus está acima da cultura. Não é forte isso? Faltou adoração a Deus. Sim, isso aí. Tem que ser clara. Gente, é tão simples. Abre a Bíblia e faz uma música a partir daquilo ali que você está lendo. Nem aqueles louvores cristocêntricos. Lembra do nosso tempo mais antigo, né? Nossa, não tinha muita percussão, não tinha muita coisa. Ela começava a louvar só com a voz. A gente sentia ali uma presença. Hino da harpa. Nossa, precisa muito para a presença de Deus. Então, assim, temos que ter cuidado, porque o mundo jaz em aonde, gente? O mundo jaz em quem? O mundo jaz no maligno. Deus não tem parte com isso. Haverá um tempo de restauração da terra, onde Cristo vai, né, no milênio, dominar, ser o Senhor dessa terra. Agora, Deus não perdeu o controle, Ele está no controle. Mas o diabo e seus demônios jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, por isso que você vê essas berrações, essas coisas profanas acontecendo. Isso aí.
maligno. Mary, Cris. Então não vai ter muito seguidor, não vai ter muito público, porque é uma palavra dura. Dura esse discurso. Quando Jesus falou assim, se vocês quiserem ter parte comigo, você vai ter que comer da minha carne, beber do meu sangue, vai ter que deixar o pecado. O texto diz que todo mundo, a maioria foi indo embora, porque falou, dura esse discurso. Quando começa a apertar para arrepender, para se posicionar, né? Quando começa a tocar dentro de casa, marido ama a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo entregou pela mulher, ele morreu pela mulher. Ele morreu pela humanidade. Ele morreu pela noiva. Então o marido, ele precisa também entender isso. Aí já tocou, aí eu não vou falar muito, porque vamos supor, né? A liderança já sabe de tantos casos dentro da igreja de marido assim, marido assado, que nem vamos tocar nesse ponto. O líder da igreja já está casado 3 vezes, então não vou nem falar muito sobre divórcio, sobre casamento, porque vamos pular essa parte. É sobre isso. Né? A liderança já sabe dos pecados da igreja, de pessoas que escondido. Vamos amenizar aqui um pouco. Porque ele não está com compromisso com Deus. É difícil, gente. Mas tem que ser pregado. Só que não vai ter seguidor, tá? Vai perder seguidor para poder você ser íntegro. Então, quando eu estudei isso aqui, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Como é que um negócio tão antigo a gente está vivendo tão hoje presente? Ok? Tenho buscado uma palavra que me confronte ou apenas que me conforte? E agora a gente vai para a religiosidade ativa, mas sem a presença de Deus. Aqui no versículo 9 de Miqueias 3, agora vamos falar da religiosidade. Ele fala assim, escutem agora isto, governante da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo que é correto. Gente, a mensagem aqui era para o povo, era para líderes que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Está escrito no texto. Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será levada como um campo e Jerusalém se tornará um monte de ruínas. Gente, não tem volta que dizer. Não tem problema nenhum. Ministério profético, profeta, se receber oferta, ser abençoado. Pelo contrário. Deus honra quem honra. Agora, eu ministrar por interesse, só faço se for tanto. Só vou se for tanto. Entendeu, gente? É isso aqui. Só amenizo. Se você me der muito dinheiro, eu amenizo. Você lembra do profeta Eliseu? Naamã quis dar bens para eles, não foi? Eliseu falou, não quero não. Pode levar. A mesma coisa aconteceu com Daniel, quando ia interpretar os sonhos. Os reis falavam, toma isso, toma aquilo. Ele falou assim, não quero não. Por quê? Porque isso comprometia a palavra. Então, assim, se você quer me abençoar, me abençoa, mas eu vou falar aquilo que tem que falar. Entendeu? Me chamou para ir lá na igreja, eu vou pregar o que Deus mandou pregar. Entendeu? Não tem como amenizar uma palavra quando Deus manda falar. Aí seus chefes julgam por suborno, seus sacerdotes ensinam por interesse.
aqui vem algo importante. É o retrato final. Justiça corrompida, espiritualidade comercializada, líderes confiantes no templo, mas vazio de temor. Gente, sai de fora. Sai de fora. Se você já viu que você está debaixo de um governo assim, pede a Deus. Está corrompido. Thalita, não tem como sair. Fica na posição que você é um remanescente. Deus vai te honrar ali. Então, justiça corrompida, espiritualidade comercializada, líderes confiantes no templo, mas vazio de temor. Líderes que subornam, que impõem, que é ditador, que tem que ser assim, e ainda impõe medo psicológico. Então eles diziam, não está o Senhor no meio de nós? Ainda falam no nome do Senhor. A presença era presumida, não cultivada. Então, atividade, por exemplo, espirituais sem vida espiritual. Estrutura funcionando, mas altar quebrado. Confiança no sistema, mas não em Deus. E aí a gente vê igrejas cheias, mas sem arrependimento. Ministérios ativos, mas sem quebrantamento. Nós estamos vivendo nessa igreja desse tempo de Laodiceia. Rica, bastarda. Igreja cheia, mas sem arrependimento. Ministérios ativos, mas sem quebrantamento. Mas preste atenção, vou falar para vocês. Lá dentro tem os remanescentes, tá? Tem os fiéis. Como eu falei para vocês ontem, a igreja é do Senhor. Existe uma igreja dentro da igreja. Mas as estruturas dessas igrejas estão funcionando, mas o altar está quebrado. Confiança no sistema, não em Deus. Aí daqui a pouco vem um escândalo, como a gente vê das megas igrejas acontecendo, né? Então, igreja cheia, mas sem arrependimento. Ministérios ativos, mas sem quebrantamento. Culto bonito, mas vida desalinhada. Eu não estou dizendo que são todos. E eu não estou aqui dando nomes. Eu estou falando para vocês prestarem atenção. Não se impressiona com mega, com uma estrutura, com tudo, não. Tá? A pergunta é, tenho confiado mais na estrutura do que na presença? Amém? Deixa eu ver aqui. Isso aí, paz, Ana, Neide, seja bem-vinda, Jaque. É verdade. Importa mais agradar a Deus que os homens. Isso aí. Então, lembre-se sempre o seguinte, nós precisamos ter equilíbrio. Lideranças foi colocada assim, tá? Elas precisam ser honradas sim, mas dentro de equilíbrio. Dentro de um equilíbrio. Sem abuso. Profissionais do altar, isso aí. Nós vamos ver muito nesse tempo, gente. Muito. E olha, no tempo de Miqueias, Deus estava combatendo esse negócio. Vocês estão entendendo como é que isso é antigo? Agora, ora para que Deus tenha misericórdia de nós, dos remanescentes. Ora para que eles se convertam, se mude o coração, né? Saia dessa posição. Porque quando vier o juízo, oh meu Deus, tem coisas que a gente não tem noção do que acontece, gente. Mas nem precisa. Você precisa estar na posição com Deus, tá? Agora, pra gente finalizar, né? Vamos caminhando. A presença é retirada. O resultado disso tudo, a presença é retirada. Miqueias 3:12. Portanto, por causa de vocês, Sião será levada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de ruínas. E um monte do templo, numa colina coberta de manto. Por causa de vocês, Sião será levada como campo. O juízo final não começa com destruição externa, mas com a retirada da glória.
Onde não há temor, Deus não permanece. Deus não permanece. Amém? Onde não há temor, isso pode ser em igreja, isso pode ser dentro da nossa casa, isso pode ser no trabalho, onde você estiver. Se não tiver temor de Deus ali, Deus não permanece nesse lugar. Então, Miqueias nos ensina que liderança sem justiça gera ruína. Isso serve para qualquer tipo de liderança, tá, gente? A gente está falando eclesiástica aqui, mas nós também, como líderes da nossa casa, do nosso lar, em algum lugar que Deus nos colocou, ruína vai acontecer. Palavra sem verdade gera engano. E religião sem temor gera juízo. Porque Deus não protege estruturas que Ele mesmo não habita. Tá? Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Lembra desse louvor? Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Isso mostra para nós que Deus hoje está aqui, ó. Tá? Deus está dentro de você, está dentro de nós. Incomparável, Senhor, tu és. Amém? Que Deus nos abençoe nesse tempo, para que a gente possa receber essa palavra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não habita. Esse louvor é da comunidade da Zona Sul. Incomparável, ó. Deus não habita em tendas. Vamos louvar um pouquinho Ele? Tu és incomparável, Senhor. Esse louvor é da comunidade da Zona Sul. Tu não habitas em tendas, Nem em templos feitos por mãos. eterno, perfeito, princípio e fim. Acima das religiões, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está Revelada em nós, expressando teu amor. incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa Como um trovão, e as nuvens são pés dos seus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Oh, glória! A isso? Senhor, incomparável és. Glória a Deus. Amém, gente? Que louvor lindo, né? Jesus abençoe. Eu estou muito maravilhada com tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Estamos caminhando, né? Para terminar. Possivelmente vamos terminar Miqueias nos 40 dias. Vai dar certinho, né? E durante o período do ano nós vamos continuar esses estudos, mas com menos tempo, né? Eu tô vendo a possibilidade de fazer pelo menos 3 vezes na semana, a gente fazer o devocional, continuar esse devocional, né? Porque eu volto em minhas aulas agora no início de março, então, mas eu quero continuar com vocês aqui, nesse horário, né, de 7 horas da manhã. Nem que seja meia hora a gente faz.
para a gente poder manter, né, esses aprendizados, porque tem coisa para acontecer ainda. Tem o restante dos profetas e depois nós vamos entrar no Novo Testamento, tá? E a gente, durante 2026, a gente vai terminar o Novo Testamento. Amém, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. O carinho de vocês está aqui conosco todos os dias. Tem sido muito bom. É precioso. Todas que passaram por aqui, Luana, Ivone, que chegou também, Ana Cristina. É maravilhoso ter vocês aqui compartilhar e vocês estarem aqui compartilhando, tá bom? Que Deus envie para muitos lugares essa live. Continue compartilhando, continue, se você não é inscrita no canal do YouTube, se inscreve lá. Continue compartilhando, porque Deus é quem faz a obra. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.